Olá, galera! Mais uma aulinha sobre rochas sedimentares, dando continuidade às aulas anteriores. A gente já falou uma porção de coisas, nas últimas aulas a gente falou sobre a classificação dessas rochas sedimentares e hoje a gente vai falar sobre os processos de transporte e deposição, né? Os processos de transporte e sedimentação, processos de transporte e deposição. Vamos falar sobre esses processos, né, tentando identificar pelo menos as características mais importantes de cada um deles. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em transporte e sedimentação, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em transporte e sedimentação. Então aqui tá, então aqui a gente vai falar sobre esse processo de transporte e sedimentação. A gente tem que lembrar, né, que os nossos fragmentos são gerados a partir do intemperismo sobre rochas pré-existentes e esses depósitos vão ser transportados, né, vão ser levados para um outro lugar por meio do que a gente chama de fluxos. Os fluxos é que vão determinar, por exemplo, algumas características, por exemplo, que o tamanho da partícula tem uma importância fundamental. Então, se você pensar em fragmentos maiores, por exemplo, de seixos, existe uma tendência desses seixos, eles são esféricos, né? Eles têm uma aparência de esferas, né? E por que ele apresenta aproximadamente uma forma esférica? É porque ele perde, né? Ele vai perdendo, ele vai desgastando, através do desgaste durante o transporte, ele vai perdendo aquelas... Então, você imagina, por exemplo, que você tem um sedimento mais ou menos angular aqui, né? E à medida que ele vai se movimentando, ele vai se chocando devido à sua massa, ele vai se chocando com outros fragmentos e ele começa a perder, né, os vértices, né, e as arestas. Elas começam a ser destruídas por esse transporte e ele vai ficando cada vez mais esférico. Então ele vai perdendo aquela sua característica mais angulosa e ficando mais arredondado, mais esférico, porque ele vai rolando, né, no fundo. Então a tendência dele é rolar no fundo do rio. Já partículas menores, por exemplo, como o silt, a tendência dele, pelo baixo peso dele, pela massa muito pequena, a tendência dele é ficar em suspensão. Ele vai ficar suspenso na água ou no vento. E em função disso, a tendência é que as partículas de silt sejam mais, né, angulosas, sejam, né, formadas por ângulos. Não tem, né, essas partículas pequenas, mas vão ser angulosas, porque ela não sofre, né, impacto com outras partículas, porque ela está em suspensão, ela não está batendo com nada, né? Basicamente, existem dois tipos de fluxos, né? Os mais conhecidos. A gente fala que o fluxo ele pode ser turbulento. Então, ele pode ser turbulento. Como é que ele é o turbulento? Ele é, uma característica dele é que ele é aleatório. Ele não segue uma ordem, né? Ele é aleatório, ele vai de qualquer jeito, né? A velocidade costuma ser alta, né? A velocidade é alta, em alguns trechos pelo menos, e gera diversas estruturas. As estruturas geradas são
diversificadas, né? Uma característica dos sedimentos. Então, o fluxo turbulento é aquele em que você tem o movimento, né, é aleatório, né? Você tem, né, os movimentos dos fragmentos, eles são aleatórios, então eles não seguem, né, um caminho comum. Então, essa aleatoriedade é uma característica do fluxo turbulento. E eu tenho os fluxos laminares, né? O fluxo laminar, você tem, né, a água e ele forma como se fossem linhas, né? Como se fossem planos, ele vai se movimentando, né, nessa forma parada, a gente chama de fluxo laminar. Eles são, apresentam, geralmente, são de baixa velocidade, eles apresentam uma trajetória mais retilínea, então a trajetória dele é mais retilínea, e o fluxo ele é plano paralelo. Isso é uma característica do que a gente chama de... E isso vai ter uma importância fundamental no deslocamento das partículas, né? Então, geralmente, quando a gente fala em transporte e sedimentação, a gente fala nos tipos de transporte. Quais as formas em que vai ocorrer o transporte? Então, a gente costuma dividir em 3 tipos, né, que a gente chama em suspensão, a gente tem o transporte por saltação e o transporte por tração, que ele é arrastado ao fundo. Saltando, ele vai dando picos, né, vai dando saltos, e suspensão, ele nunca toca o fundo, ele fica suspenso na água o tempo todo. Então, por exemplo, se você tem, né, um fundo e você tem um fluxo, vamos usar o fluxo de água aqui, e você tem uma partícula, tá? Você tem uma partículazinha aqui. Se uma força for aplicada a ela, ela vai dar início a um processo de movimentação, e essa movimentação ela é aleatória, vai ficar suspenso, né? Se você tem uma partícula um pouco maior e for aplicada uma força sobre ela, ela vai dar início a um processo de saltação. E aí ela vai continuar de novo. E em partículas maiores, com uma massa maior, né, a força aplicada sobre ela vai gerar uma tração, ela vai ser arrastada no fundo. Então, basicamente, os transportes eles seguem esses mecanismos aí, né? Suspenso no meio, né? No meio, seja ele, né, dependendo do tipo de material, da viscosidade, onde esse material vai rolar, né? vai ficar suspenso, né? A saltação, quando ele vai dar pulos, quando ele vai dar saltos, e tração, quando ele vai ser arrastado junto ao fundo, né? De uma maneira geral, se a gente fizer um gráfico, vou fazer um gráfico aqui, se nós fizermos um gráfico estabelecendo uma relação entre velocidade, então aqui a gente considera a velocidade, e aqui o tamanho da partícula. Então vamos pegar aqui argila, silt, areia e seixo. Tá? Então vamos por aqui até o silt mais ou menos aqui. Coloquei até mais ou menos o silt. Tá?
você tem suspensão. Ou seja, a argila, mesmo você partindo de velocidades muito baixas aqui, ela já fica suspensa, até um tamanho de silt mais ou menos aqui que se mantenha. E se a velocidade aumentar, né, o silt vai continuar em suspensão. A partir do silt aqui, por exemplo, você vai ter, quando chegar no nível da areia, né, ela vai começar a saltar. Então aqui você vai ter saltação. E arraste para partículas maiores. Então, para seixo, a uma determinada velocidade, você vai ter arraste. Para areia, né, vai ficar em saltação. Então, tem uma relação direta com a velocidade e com o tamanho da partícula. Então, se você tiver partículas muito pequenas em baixas velocidades e em altas velocidades, ela vai ficar sempre em suspensão. O silt, ele vai, a partir do momento, só saltar ou arrastar. E a areia vai saltar e arrastar, e os seixos vão só arrastar. Então, em função desses parâmetros, né, velocidade do fluxo e o tamanho da partícula, você tem campos aqui onde você vai ter a suspensão ou o arraste do material. Beleza? Então, isso aí vai ser importante, por exemplo, na formação de estruturas, e vai ser importante para a identificação dos ambientes de sedimentação, que é importante para a indústria de petróleo, para a indústria de água mineral, né? Então, tudo para a indústria principalmente a indústria de petróleo e gás, né? São os setores que mais pesquisam, né, o desenvolvimento de pesquisa em cima de definição de trapas, de definição de ambientes de sedimentação. Beleza? Então, nessa aula de hoje a gente falou só sobre transporte e sedimentação. Na próxima aula, a gente faz uma aula sobre os ambientes de sedimentação. Beleza? Forte abraço, até a próxima.